O título da mensagem é Jesus, o Pai da Eternidade, e tem como base alguns textos que estão ali destacados. Uma boa parte dos que habitam neste mundo nunca sequer ouviu falar de Jesus. Outra boa parte dos habitantes deste mundo está familiarizada com o Natal, especialmente os que vivem no Ocidente, mas não necessariamente com o verdadeiro significado do Natal de Jesus Cristo, simplesmente porque não conhecem não conhece Jesus como ele realmente é. Por isso o Natal é uma época de confraternização, é uma época de festas, de reuniões de família, de papais noéis, troca de presentes, amigo oculto e muitas coisas mais que acontecem na época do Natal. Mas não significa que os que se dão a essas práticas, que aparentemente não tem nada de mal com elas, não significa que sabem realmente quem é Jesus Cristo. E é possível que entre nós, alguns talvez não saibam realmente quem Jesus Cristo é. Por isso a importância de ressaltar a grandeza daquele que nasceu numa humilde manjedoura, numa pequena cidade, a cidade de Belém, na Judéia. O anúncio do nascimento de Jesus Cristo a Maria é feito em Lucas 1, 26 a 38. Eu vou deixar de ler porque, de certa forma, esse trecho vai ser lido durante a mensagem. Mas eu vou ler sim. É irresistível ficar sem lê-lo. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada. Você ficará grávida, abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. É assim que Lucas descreve o anúncio do nascimento de Jesus, ou melhor, da concepção de Jesus em Maria.
Queremos destacar, primeiramente, o nome que foi dado a Jesus. Lucas 1:31, o anjo disse para Maria: você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Quando foi necessário que houvesse um preparo para que José pudesse receber Maria como sua esposa, nós vamos falar melhor sobre isso mais adiante. Mas o anjo disse para ele: ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então esse é o significado do nome de Jesus. Porque ele se chamaria Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus significa Javé é salvação, ou Jeová é salvação. É uma versão do grego Jesus, que é uma adaptação do hebraico Yeshua. É o Filho de Deus que desceu à terra para cumprir as profecias do Velho Testamento e salvar os que nele creem. Foi por isso que foi dito que Jesus é o Filho de Deus. Isso é essencial para que alguém possa ser por ele salvo e redimido dos seus pecados. É reconhecer que ele foi enviado por Deus, que ele é o Filho de Deus. Lucas 1:31 diz assim: você ficará grávida, dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Altíssimo é um termo usado para descrever a pessoa de Deus. Então Maria disse ao anjo: como será isso se nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Por quê? Porque a semente não foi a semente do homem, foi a semente de Deus. Não me perguntem como é isso, eu não sei. Eu sei o que a Bíblia diz e só o que ela diz. E eu creio tal como está escrito. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Uma versão mais antiga diz assim: o poder do Altíssimo a cobrirá. O verbo cobrir é usado para o acasalamento de um macho com uma fêmea. Então o macho cobre a fêmea. Então, há a concepção. E é esse mesmo termo que é usado aqui, que foi traduzido quando diz: e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Fala de uma concepção no ventre de Maria, no útero de Maria, mas não foi uma concepção humana, foi uma concepção gerada no ventre dela pelo Espírito de Deus. Por isso que ele é chamado Filho de Deus. O texto diz: também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É por isso então que ele é Filho de Deus, porque foi gerado por Deus. Agora você vai perguntar: mas ele veio como Deus ou veio como homem? Ele veio como homem, por isso que nasceu de mulher. Então, ele tinha que vir sem pecado, veio de uma semente não corruptível,
nasceu sem pecado, mas com a capacidade de pecar, tal como aconteceu com o primeiro homem e com a sua mulher, que nasceram sem pecado. Mas Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1 e 2 dizem assim, esses versos. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. O que significa isso? Bom, o texto está dizendo que Deus falou sempre de várias maneiras, muitas vezes aos pais, é uma referência aos patriarcas e aos que antecederam, aos que estavam vivendo naqueles dias, através dos profetas. É aquilo que nós temos nas Escrituras, desde Gênesis até o livro de Malaquias, porque é disso que o trecho está se referindo, porque naquela época ainda não estava, o Novo Testamento não era um todo como nós viemos a conhecer mais tarde. E aqui diz que nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho, e a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas. O Filho herda tudo aquilo que é do Pai. E por isso ele é o herdeiro de todas as coisas, mas nós vamos ver mais detalhes sobre isso. E os detalhes vêm na próxima declaração. Jesus é o Criador do universo. O mesmo texto diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Isso significa que fortalecendo aquilo que é dito lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ver daqui a pouco também mais um pouquinho sobre isso, mas todas as coisas foram feitas por meio de Jesus Cristo. É isso que Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. É importante destacar isso. Foi ele quem criou todas as coisas, nos céus, na terra, em todo o universo que a gente conhece e que não conhece. Tudo foi criado por ele. Aliás, o texto diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu vejo um pai permitindo que o próprio filho criasse todas as coisas e desse essas coisas a ele como herança. João, capítulo 1, versos 1 a 3 diz assim: no princípio era o Verbo, acabamos de cantar há pouco, e o Verbo estava com Deus. Para quem não sabe, o Verbo é Jesus. No grego é logos, significa palavra. No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra. Por que palavra? Porque Deus sempre se manifestou por meio da palavra. Foi através da palavra que todas as coisas foram feitas. Então ele fala e as coisas acontecem. Ele falou e as coisas foram criadas. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Bem, nós também sabemos nas Escrituras que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O Filho, Hebreus 1:3a, o Filho que é o resplendor da glória de Deus é a expressão exata do seu ser. O que significa isso? Que o Filho é igual ao Pai. A expressão exata. A gente tem o costume de ouvir quem fala dizendo, é a cara do Pai. É isso que o texto está dizendo. Jesus é a cara do Pai. Jesus, o texto diz que é o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O Filho veio para expressar exatamente aquilo que Deus é. Em Colossenses 1:15, e no verso 19, nós lemos assim, Ele é a imagem do Deus invisível. Por que a imagem? Porque Ele se fez carne e habitou entre nós. Então, o Deus invisível se revelou a nós na imagem do seu Filho. E o verso 19 diz, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Que plenitude? A plenitude de Deus. Eu gosto muito de João 14, 8 e 9. É um diálogo que Jesus tem com Filipe. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostre-nos o Pai? Filipe queria ver algo assim, sobrenatural, mas Jesus veio na forma de homem para mostrar o Pai. Mostrar o Pai com suas palavras, suas ações, suas atitudes, sua maneira de ser, de agir e de proceder. E era isso que ele quis e revelou a quem teve olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mas Filipe até então ainda não tinha o Espírito. Ele tinha o Espírito dele, mas não tinha um Espírito renascido. O Espírito de Deus não habitava ainda em Filipe, só veio acontecer depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então, era como, Filipe estava como que impedido de ver isso. Mas Jesus deixou registrado para a gente saber, e depois Filipe entender também. Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Eu estou aqui para mostrar a vocês quem é o Pai. Olhem para mim, vocês vão ver o Pai. Mas Jesus veio para purificar de todo pecado aquele que nele crê. E nós conhecemos, pelo menos devemos conhecer, ou devíamos conhecer, não é? João 3, 16 a 21 diz assim, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz
e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então Jesus veio para salvar aquele que nele crê, e não para condenar o mundo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E o texto nos faz saber que as pessoas estão como que impedidas de crer nele, porque crer nele implica em mudança de atitude em relação ao pecado. E como as pessoas não estão dispostas a mudar o seu modo de agir em relação ao pecado, elas então deixam de crer, porque crer implicaria em mudar. Falando ainda sobre o fato de Jesus veio para nos purificar para purificar de todo pecado aquele que nele crê. 1 Coríntios 15, 3 e 4 dizem assim: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou em cumprimento às profecias do Velho Testamento. Mas é importante ressaltar isso. Isso é importante ressaltar porque o que vem agora é o título que nós demos a esse texto. Jesus, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita do Pai. O texto diz assim: depois de ter feito a purificação dos pecados, depois de ter morrido por nossos pecados na cruz do Calvário, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ora, qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Estar à direita de Deus significa ser o braço de Deus, significa ser aquele por meio de quem Deus opera. É isso que significa estar à direita de Deus. Vocês já ouviram falar: fulano é o meu braço direito. Pois é isso que Jesus é em relação a Deus, é através de quem Ele opera, Ele age. Marcos 16, 19 diz: de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Estevão, quando estava morrendo, antes de morrer, ao ser apedrejado, diz o texto de Atos 7, 55 e 56, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. O Filho do Homem é uma expressão que fala de Jesus Cristo e foi usada por ele várias vezes durante o seu tempo aqui na terra. Mas Jesus é superior aos anjos porque herdou mais excelente nome do que eles. Os nomes na Bíblia são muito importantes. O texto que eu vou ler ainda em Hebreus 1, 4 e 5 diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você? E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho.
Vamos ver o que o anjo disse a Maria em Lucas 1, 34, 35. Então Maria disse ao anjo: como será isto? Se eu nunca tive relações com homem algum, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu lhe serei pai, ele me será filho. Sobre o herdar um nome mais excelente do que os anjos têm nomes, mas o nome de Jesus é mais excelente. Filipenses 2, 9 a 11 diz assim: por isso, fala do fato de Jesus ter se humilhado, ter vindo na forma humana e ter sido obediente até a morte de cruz. O verso 9 diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam como o Pai exaltou o Filho. O fez Senhor e fez dele Senhor para que o Pai fosse glorificado no Filho. Para que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrasse diante dele. E o texto diz que deu um nome que está acima de todo nome. Então, eu fico imaginando o fato das pessoas comemorarem o Natal, parece que Jesus passa longe. Eu acho que não passa, muitas vezes nem passa. Tem um tal de Papai Noel que o diabo inventou para tentar roubar a cena, como se pudesse, né? Rouba porque Deus está permitindo. Deus dá a certas pessoas espírito de entorpecimento, como diz lá em 2 Tessalonicenses, fala do poder sedutor que Satanás tem, e isso porque eles não creram na verdade de Deus e então creram na mentira do diabo. E eu já me perdi aqui, nem sei onde é que eu estava, mas vou em frente. Jesus é digno de toda adoração. Nós acabamos de cantar aqui um dos corinhos que eu gosto demais. Digno, como é que é? Digno de louvor, digno de adoração. Esse cântico é lindo, muito lindo. Ele é antigo, muito antigo, mas ele não perde a sua beleza. Eu já falei aqui 1000 vezes, e vocês tiveram que ouvir aqui, no domingo passado à noite, quem esteve aqui, da boca do pastor Valmir Cohen: Deus se manifesta quando nós adoramos. E quando nós cantamos cânticos de adoração, Ele vem. Ele não pode deixar de vir, não é que a gente mande nele, mas Ele vem. O que nós estamos dizendo, que o amamos, que o queremos, que Ele é tudo para nós. Quanto mais você o exalta, mais o engrandece, mais o magnifica, mais Ele vem para te abraçar, te envolver. Isso é resultado de louvor e de adoração. Eu bato sempre nessa tecla, mas nem sempre todos entendem. Uma das coisas que você deve pedir a Deus é o batismo no Espírito Santo. Porque
Com o batismo no Espírito Santo você vai entender muita coisa, mas você vai se tornar mais sensível a Ele e você vai ter mais desejo de adorar a Deus. Nem tudo que a gente pensa que é louvor, é barulho. Pode ser uma expressão emocional, eu sei que todos nós somos emocionais, emotivos, eu também sou, mas emoção só por si só não é adoração. Adoração, como foi dito aqui domingo passado, citando João 4, 23 ou 24. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É o que sai do coração. E quando eu falo em coração, estou falando do espírito humano. Então, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos devem adorar a Deus e ao Filho. Mas aqui é uma ordem para adorar o Filho. E todos os anjos de Deus o adorem. Vocês se lembram que nas visões e revelações que João teve, que são registradas no livro de Apocalipse, João muitas vezes, pelo menos 2 vezes eu me lembro, que ele se prostrou diante do anjo. E o anjo disse, não faça isso. Eu sou teu conservo. Adore a Deus. 2 vezes. E olha que João tinha um relacionamento tremendo com Deus. Ficou tão maravilhado com as revelações que estavam sendo mostrado e com aquilo que ele estava ouvindo, e ele se prostrou diante do anjo. Não. Vocês lembram que Pedro foi à casa de Cornélio e também Cornélio se prostrou diante dele e falou, não, eu sou homem como você, adore a Deus. Jesus, está faltando uma vírgula aqui, o seu trono é para todo o sempre. Hebreus 1, 7 e 9, ainda quanto aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo, mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, a respeito do Filho, veja aqui, o teu trono, ó Deus. Não esqueçam que Jesus é Deus, com todas as letras. É para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Então o texto está dizendo que o trono de Jesus, aqui chamado de Deus, é para todos sempre. É um cetro de justiça, é o cetro do reino de Jesus Cristo. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Vamos ver o que Lucas registra, o que o anjo revelou a Maria. Lucas 1, 32 a 33, disse assim acerca de Jesus, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre na casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Jacó foi um dos patriarcas. O reino de Jesus não é o reino deste mundo, é um reino espiritual. Jesus disse que ele não viria com visível aparência, mas que o reino estaria em nós, dentro de nós. E haverá um momento em que esse reino vai se manifestar, e eu não sei se agora, mas estamos caminhando para chegar lá.
Acho que é agora mesmo, daqui a pouco. Então eu vou ler novamente Lucas 1, 32 e 33. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Apocalipse 11, 15 diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Eu não creio num reino político, não creio num reino que tenha um limite geográfico. É um reino eterno. E agora a gente vai lá para Isaías. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Os israelitas esperam um reino terreno, esperam um Messias que venha para realmente reinar literalmente do ponto de vista político, e seria o reino que substituiria, ou seria o ressurgimento do reino de Davi. Mas quando Deus promete a Davi que o reino dele não ia ter fim, ele estava pensando em Jesus, que era da descendência na carne de Davi. Por isso que tanto José como Maria tinham a sua ascendência em Davi. E as promessas são feitas no Velho Testamento, mas elas são melhor compreendidas no Novo. No Velho Testamento elas são como que embriões que ainda não estão totalmente formados, mas no Novo Testamento as coisas adquirem um contorno muito mais significativo. Jesus disse também que... Bom, eu não vou entrar nesse detalhe não, que eu acho que vai confundir vocês. É melhor ficar por aqui mesmo. Mas veja aqui, ele é chamado aqui de Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus forte. Quem? O Filho. Pai da eternidade. Uai, mas e o Pai? O Pai é o Pai. Agora, ele é chamado de Pai da eternidade, porque ele existe desde a eternidade. Ele não tem princípio nem fim de dias. Eu não sei se quando chegar lá a gente vai saber mais detalhadamente como é isso, mas o fato é que isso aqui descreve aquele que criou todas as coisas, aquele que deu início a tudo, que tem princípio de dias e não tem fim de existência. Por isso ele é chamado Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esses títulos são dados a um menino que nos nasceu, um filho se nos deu. É uma profecia sobre o nascimento de Jesus e o seu governo, o seu reino. Jesus é o mesmo sempre e os seus anos jamais terão fim. Hebreus 1, 10 a 12 dizem assim: diz ainda, no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces
Todos eles envelhecerão como vestes. Como manto tu os enrolarás, e como roupa serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Você vai dizer, isso aqui se refere a Deus, o Pai. Mas veja o que diz Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então é a mesma coisa. Jesus é a imagem do Deus que nós conhecemos como Pai. Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele está falando do Filho aqui. Veja o contexto. E com isso eu concluo. Então não é sem razão que as Escrituras afirmam que Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. João 1,10 diz assim, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo, as pessoas do mundo não o conheceram. Assim como hoje ainda muitos não o conhecem. Veio para o que era seu. E aqui nós temos uma referência ao seu povo. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Muitos hoje não têm recebido. Muitos hoje não o conhecem, nem estão a fim de conhecê-lo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o verso 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Quem escreve isso aqui é João. João foi um dos que subiu com Jesus no monte que nós chamamos da transfiguração, onde Jesus se transfigurou diante deles e mostrou a sua glória para eles. Pedro, Tiago e João estavam presentes ali com Jesus. E por isso nós temos esse registro aqui. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E o texto continua no verso 15. João deu testemunho a respeito dele e exclama, este de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Existe uma plenitude que nós podemos ter e encontrar em Jesus. E nós não a teremos em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Não existe ninguém igual a Jesus. Você vai dizer, e o Pai? O Pai está a fim de glorificar Jesus. E o exaltou sobremaneira, porque o Pai é sempre glorificado no Filho. Quem fala bem do Filho está falando bem do Pai. Se você fala mal do Filho, está falando mal do Pai. Não tem como escapar. Eu estava me lembrando aqui de um texto de Lucas, capítulo 10, versículo 16, é isso mesmo? Quem recebe vocês, aliás, eu vou lá. João. Não é João, é Lucas 10, 16. Se não me engano, é isso aí mesmo. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Quem me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então, receber Jesus é a mesma coisa que receber o Pai.
Acolher Jesus é a mesma coisa que acolher o Pai. E quem recebe alguém, e quem ouve aquilo que é dito em nome de Jesus, está recebendo o próprio Senhor Jesus. Bem, eu espero com essas palavras ajudar a você a ver Jesus com uma lente de aumento. Não porque ele tenha que ser aumentado, mas é para você enxergar. Espero que deu para você enxergar a magnitude, a grandeza de Jesus. E porque ele é tão grande, e porque Deus deu a ele esse lugar de proeminência e de preeminência, é importante que nós façamos o mesmo. Não se brinca com o nome de Jesus, não se brinca com as coisas de Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Por isso que Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai.